Você quer reconquistar alguém que ama. Quer trazer de volta aquilo que foi perdido. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura logo no início. Às vezes, é você mesmo quem está atrapalhando tudo. Sem perceber, com atitudes que parecem inofensivas, com gestos que você acha que vão aproximar, mas na prática só afastam. Esse vídeo é para você que quer reconquistar, mas está com medo de estar estragando tudo. Talvez esteja mesmo, mas ainda dá tempo. Se você se sente perdido, ansioso, desesperado, se acorda com aquela sensação de que vai perdê-lo de vez. Se fica olhando o celular a cada 5 minutos, se tudo te lembra a pessoa, você precisa ouvir cada palavra que eu vou dizer, sem pular, sem acelerar, porque tem atitudes que parecem amor, mas são apego. Tem atitudes que parecem cuidado, mas são sufoco. E tem atitudes que você acha que vão ajudar, mas que só fazem ele ou ela sentir mais certeza de que o fim foi o certo. O primeiro erro que afasta é implorar. E não é só ajoelhar e pedir, volta para mim. Implorar também é mandar várias mensagens. É fazer questão de mostrar que você ainda está ali. É viver dizendo que está sofrendo, que não consegue viver sem a pessoa. É aparecer nas redes sociais da pessoa com comentários do tipo: saudade, pena que você não sente mais o mesmo. Isso não aproxima, isso afasta. Sabe por quê? Porque ninguém sente falta daquilo que está sempre disponível. E ninguém sente vontade de voltar para alguém que mostra desespero. O segundo erro é tentar provar o seu valor o tempo todo. Você começa a querer mostrar que mudou, que agora você é diferente, que agora sim faria tudo certo. E então você se humilha, tenta mostrar resultados, se justificar e explicar. Mas quando alguém terminou, essa pessoa precisa sentir falta e não ser convencida com argumentos. Amor não volta na base do convencimento. Amor volta na base da saudade. E você só provoca saudade quando para de tentar convencer. O terceiro erro é o ciúmes descontrolado depois do término. Você começa a vigiar, assistir stories, ver curtidas, perguntar para amigos em comum se tem alguém novo, se está saindo com alguém. E quando vê algo que te incomoda, você explode, fala, manda indireta, cobra. Mas entenda uma coisa, você não tem mais esse lugar. A dor da perda é gigante, eu sei. Mas a pior forma de tentar reconquistar alguém é agindo como se ainda estivesse no controle. Você precisa recuperar sua postura, seu centro, seu valor. A reconquista começa dentro de você. Não começa no outro. Não começa no o que eu posso dizer para ele. Começa no quem eu estou me tornando agora que ele foi embora. Outro erro que afasta muito é o famoso sumiço manipulador. Sim, sumir é poderoso, mas sumir esperando o outro correr atrás no mesmo dia é manipulação disfarçada. E isso não funciona. Você some por uma semana e fica olhando o celular o tempo todo. E se não tem mensagem, você volta a insistir. Sumir de verdade é dar um espaço verdadeiro. É respeitar o silêncio. É respirar. É dar tempo para o outro perceber o vazio. E isso leva tempo. O problema é que quem está no desespero da reconquista quer tudo para ontem. Mas reconquista não é sprint, é maratona, é reconstrução. E reconstrução começa com o desapego do controle. Outro erro que parece até bonito, mas que machuca, é se colocar como vítima o tempo todo. Eu te amei mais do que tudo. Você me destruiu. Eu não merecia isso. Parece sincero, mas para quem terminou, soa como chantagem emocional. E ninguém quer se sentir culpado por seguir em frente. Se você quer que a pessoa volte, ela precisa desejar voltar. E não voltar por pena, não voltar por obrigação. Outro erro comum: ficar preso no passado. Você vive dizendo, mas a gente foi tão feliz. Mas você prometeu que ia ser para sempre. Mas a gente fez tantos planos. Sim, vocês viveram algo incrível, mas agora acabou. Aceitar o fim é o primeiro passo para construir uma nova chance. Ninguém reconquista sem antes respeitar o término.
Enquanto você insistir em dizer que ainda estão juntos emocionalmente, o outro vai continuar se afastando, porque não existe reconquista sem maturidade emocional. E aí entra outro erro: provar que está bem quando está péssimo. Você posta foto sorrindo, diz que superou, mas está destruído por dentro. E a pessoa percebe. Reconquista não é teatro, é processo real. Você tem que se reconstruir de verdade. E não para impressionar, mas para você mesmo. Porque se a sua mudança for só para agradar o outro, ela vai durar pouco. E tem um erro que é o mais doloroso de todos: esquecer de si mesmo. Você começa a viver em função da volta. Acorda pensando na pessoa, dorme pensando nela. Faz tudo com a esperança de que, se fizer certo, ela volta. Mas aí você para de se amar, para de se cuidar, para de viver. E quanto mais você some de você, mais o outro se afasta. A reconquista só acontece de verdade quando você para de viver para o outro e começa a se reencontrar. Porque a melhor versão sua é a que ele ou ela se apaixonou um dia, e não a versão quebrada, desesperada, que hoje está tentando forçar algo. Então escuta bem. Se você quer uma chance real de reconquistar, você precisa parar de correr atrás, parar de insistir onde está sendo ignorado, parar de implorar amor e começar a se levantar. Você precisa se tornar tão incrível, tão em paz, tão pleno de si, que o outro vai sentir falta. Vai olhar e pensar: será que eu deixei escapar a pessoa certa? É assim que a reconquista começa. Não com texto, não com pedido, mas com presença, com silêncio, com transformação real. Evite esses erros, corrija suas atitudes e olhe para dentro. A sua dor não é invisível, mas ela também não precisa te definir. Você é capaz de se levantar, de mudar a rota, de parar de repetir padrões que só te ferem. E se ainda for para ser, vai ser, mas que seja com você inteiro, não com você implorando. A pessoa certa vai reconhecer seu valor. Mas primeiro, você precisa reconhecer. Agora que você entendeu os erros que afastam, é hora de olhar para frente. Não adianta saber o que não fazer, se você não sabe o que fazer. Muita gente tenta reconquistar no desespero, na ansiedade, na carência, mas esquece o mais importante. Você não pode reconquistar alguém se estiver completamente desconectado de si mesmo. Então eu quero te entregar agora passos práticos, que não envolvem manipulação nem joguinhos, mas que, se você aplicar com sinceridade, vão mudar a forma como a pessoa te vê. E mais do que isso, vão mudar a forma como você se sente com você mesmo. Primeiro passo: assuma a dor, mas não se afunde nela. Você tem o direito de sofrer, de sentir falta, de chorar, mas você também tem o dever de se levantar. Porque quanto mais você se entrega à dor, mais fundo você vai. Então chore o que precisar, mas coloque um prazo. Hoje eu choro, amanhã eu levanto. E depois de levantar, você começa o segundo passo. Segundo passo: silencie com propósito. O silêncio não é ausência de sentimento, é presença de inteligência. Você precisa de espaço para curar, e a outra pessoa precisa de espaço para sentir sua ausência. Então suma de verdade. Não poste indiretas. Não mande mensagens. Não acompanhe a vida da pessoa nas redes. Você precisa sair do palco, porque ninguém sente falta do que continua assistindo o tempo todo. Terceiro passo: invista em você com força total. Agora é a sua fase. A fase do eu primeiro. Entre na academia. Cuide da sua aparência. Mude o cabelo. Comece uma terapia. Faça cursos. Volte a sonhar. Faça tudo aquilo que você adiava, porque estava priorizando a relação. Porque quando você começa a se reconstruir, você começa a brilhar. E quando você brilha, quem te perdeu vai perceber a luz que deixou escapar. Quarto passo: volte para o mundo real. Saia com amigos. Viaje. Crie novas memórias. Pare de viver no replay do que foi. Porque se você quer reconquistar, você precisa ter uma vida que valha a pena ser compartilhada. Uma vida que a outra pessoa olhe e diga:
Uau! Olha como ele está bem. Olha como ela está diferente. O maior poder da reconquista é quando o outro percebe que você não depende mais dele para ser feliz. Quinto passo: redefina sua energia nas redes sociais. Chega de postar frases tristes. Chega de se mostrar quebrado. Você pode até estar se reconstruindo ainda, mas mostre isso com leveza, com força, com autoestima. Mostre que você está vivendo, não para provocar, mas para mostrar que a vida continua e que você continua firme. O silêncio também se comunica, que a ausência também marca, mas a ausência precisa ser forte e não carente. Sexto passo: quando houver contato, não seja o mesmo de antes. Não volte pedindo, não volte lembrando do passado. Se ele ou ela te procurar, mostre leveza. Seja educado, seja gentil, mas não se jogue nos braços de quem ainda não te segurou de volta. Mantenha sua postura, sua dignidade e, principalmente, sua paz. Porque nada é mais atraente do que alguém que carrega paz interior. Sétimo passo: perceba se ainda há reciprocidade. Reconquistar não é forçar, não é insistir, é observar, é sentir. Se o outro não demonstra abertura, você precisa aceitar, não como derrota, mas como libertação. Porque pior do que perder alguém é perder a si mesmo, tentando segurar quem não te quer mais. Oitavo passo: fortaleça sua identidade. Quem é você sem essa pessoa? O que você gosta de fazer? O que te move? O que te inspira? Você não nasceu para ser a metade de alguém. Você nasceu inteiro. E quando você resgata a sua essência, você volta a se tornar irresistível. A reconquista verdadeira começa no momento em que você decide parar de buscar o outro e começa a se reencontrar. Porque, acredite, nada é mais poderoso do que uma pessoa que sofreu, mas usou a dor como combustível para se tornar ainda melhor. E se for para voltar, que volte, porque você se tornou alguém impossível de esquecer. Alguém que cresceu, que amadureceu, que se reinventou. Não há reconquista mais verdadeira do que aquela que começa no espelho. E se a pessoa não voltar, talvez você descubra que a maior conquista da sua vida foi ter se reencontrado. E aí sim, você vai perceber que não era sobre reconquistar o outro. Era sobre se reconquistar.